Pois é, pessoal, olha, durante a campanha Novembro Azul, muitas organizações promovem o debate em prol da saúde masculina. Os direitos previdenciários para pacientes com câncer de próstata também aparecem nessa pauta. E esse é o tema do nosso quadro Seu Direito. Pessoal, e aqui no estúdio eu recebo o advogado Diego Cabral, que vai conversar com a gente sobre isso. Doutor Diego, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Letícia. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Olha, a gente tem algumas dúvidas com relação a isso e até eu quero fazer o convite para o nosso telespectador para interagir com a gente de forma bem simples. Manda lá um WhatsApp para a gente no número 9... Aqui, ó, tô passando na sua tela. 991050400 é o nosso WhatsApp. 991050400. Já tô com ele aqui, ó. Prontinho para interagir com você. Então, manda tua mensagem. Mas antes, doutor Diego, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Os direitos desse trabalhador que foi diagnosticado com câncer de próstata. E aí, com relação a isso, entram algumas pautas. Por exemplo, ele precisa ou não ser afastado do trabalho? Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos acompanham. Antes de mais nada, acho importante a gente deixar claro da relevância do tema. Nós temos índices altíssimos de pessoas diagnosticadas com câncer e a gente sabe que afeta o público masculino e eles acabam tendo uma certa rejeição nos exames por questões culturais, por questões totalmente alheias à real importância do tema. É importante a gente deixar claro essa conscientização. E ter um diagnóstico de câncer, também é importante que deixe claro que isso não é nenhuma sentença de morte. Graças a Deus a medicina evoluiu e tem vários tratamentos e nós também, do ponto de vista jurídico, se não resolve o problema da pessoa, ao menos ameniza em vários setores, porque a gente consegue flexibilizar direitos que pessoas que não estão com aquela patologia teria, mas para o paciente que está com a neoplasia acaba conseguindo, tá? A gente vai detalhar agora, doutor Diego, com relação ao direito, né, desse trabalhador. E para começar, a gente quer saber o seguinte, da isenção de carência nos benefícios por incapacidade. Certo, perfeito. Os benefícios por incapacidade, eles estão no INSS, e aí popularmente são conhecidos como auxílio-doença, quando aquela tua incapacidade ela é temporária, ou pode evoluir para uma aposentadoria por invalidez, se essa incapacidade ela se tornar permanente, tá certo? Para o câncer propriamente dito, a gente dispensa os períodos de carência que teria para outras doenças, tá? Então, no momento que você é diagnosticado com essa doença, se o médico determinar, e aí quem faz isso é o médico, um afastamento superior a 15 dias, tá? Imagine que esse trabalhador esteja trabalhando, foi diagnosticado com câncer e o médico determinou um afastamento de 30 dias. Aqueles 15 dias iniciais, eles serão custeados, serão arcados, serão de responsabilidade da empresa deste trabalhador e a partir do 16º dia, ele vai para o INSS, onde vai fazer uma perícia e o médico do INSS vai dizer quanto tempo realmente ele precisa ficar afastado e vai ficar a título de auxílio-doença. Quando ele estiver em condições de voltar para o exercício do seu trabalho, ele retorna para a empresa e trabalha normalmente. Portanto, só deixar claro que se o estado de incapacidade se prolongar muito e acabar deixando de ser temporário para se tornar permanente, isso também diagnosticado via perícia, aí o encaminhamento vai ser por aposentadoria por invalidez. No caso, o trabalhador que foi diagnosticado, né, com câncer de próstata, ele tem direito à isenção no imposto de renda também? Sim, tem direito à isenção do imposto de renda, mas é importante que deixe claro que é apenas para os salários, os rendimentos, as aposentadorias, se for pensionista para uma pensão. Então imagine você que o trabalhador tem um determinado salário X que incide imposto de renda. Ao ser detectado o câncer, ao ser diagnosticado o câncer, ele tem como dar entrada na Receita Federal para pedir a isenção daquele imposto de renda. E aí ele fala com sua própria fonte pagadora, tá? Para que quando o seu empregador pagar, já que o imposto de renda é retido na fonte, já no contra-cheque, para que não aconteça aquele desconto, tá certo? Se eventualmente alguns meses já foram descontados, ele pode pedir o ressarcimento. Importante que deixe claro que essa isenção é
é apenas para esses proventos. Se ele tiver outros proventos que incidem igualmente imposto de renda, aí pagaria normalmente. E outra coisa, como é que funciona, por exemplo, o saque, né, do PIS/PASEP, aí também do FGTS, ele pode sacar esse valor? Tá, vamos lá. O PIS, ele está ligado à iniciativa privada ao ponto que o PASEP para os servidores públicos, tá certo? Então, isso é uma primeira distinção que a gente deve fazer. São programas semelhantes, a distinção é que um é para a iniciativa privada, basicamente, e a outra para o setor público. O PIS e o PASEP, eles têm regras próprias para o saque, tá? Tem um ano calendário, existe valor, existe prazos programados. Porém, a pessoa que está com a doença que nós estamos aqui debatendo, ela não precisa esperar o calendário oficial para fazer esse saque, uma vez, até por questão de justiça, naturalmente quem está nessa condição acaba tendo despesas a mais do que um trabalhador que está totalmente saudável. Então, visando equacionar essa maior necessidade de quem está com a patologia, é que a legislação permite o saque. Igualmente para o FGTS. O FGTS ele tem várias modalidades de saque. Tem o saque aniversário, tem o saque quando você sai da sua empresa, tem o saque para você adquirir a casa própria e tem o saque também do FGTS quando você está portando alguma doença grave. Lá no rol das doenças graves está assim a neoplasia, no caso o câncer, e você, diagnosticado com isso, pode dar entrada assim no formuláriozinho na Caixa Econômica com os comprovantes da doença para você ter acesso ao seu FGTS. Sobre o FGTS, Letícia, uma dúvida que surge muito, acho importante esclarecer para os nossos telespectadores, é que imagine um trabalhador que está há 10 anos numa empresa, tem uma conta alta já de FGTS, é diagnosticado e quer sacar o FGTS. A dúvida que vem nele é, se eu for demitido, aquela minha multa rescisória de 40% vai englobar sobre todo o valor que eu tinha lá ou só sobre o que sobrou? Porque imagina, você tinha 10 anos de FGTS, sacou todo. Aí com 6 meses depois você foi demitido, aí ficaram lá só 6 meses. A multa dos 40% vai incidir só sobre os 6 meses, que é o que tem lá no saldo, ou sobre os 10 anos e 6 meses? É esse o medo que leva com que o trabalhador muitas vezes não opte pelo saque do FGTS. Mas eu tenho que os tranquilizar que a multa rescisória, ela incide não só sobre o saldo que você tem, mas sobre todo o saldo que você teria no período que você trabalhou naquela empresa. Portanto, esse valor que você sacou antecipadamente em virtude da doença, ele não compromete tua multa rescisória e será contabilizado sim. E se a empresa, por exemplo, não tiver regular, não tiver depositando o FGTS regularmente, e esse trabalhador chegou lá no momento, optou por sacar, e aí se deparou com a informação de que a empresa não estava fazendo esses depósitos, o que fazer? Olha, é um caso muito delicado porque na prática a gente sabe que o trabalhador ele pode se dirigir diretamente ao seu empregador, reportar essa situação e pedir a regularização, mas às vezes ele não regulariza. Então cabe ao trabalhador avaliar se procura os órgãos de controles, como sindicatos, como o Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, para reportar aquela situação e pedir aquela regularização para que ele possa, enfim, ter direito àquele saque. Doutor Diego, um outro assunto também que as pessoas comentam bastante é sobre medicamentos, né? Existe um gasto muito grande para a pessoa que está aí com o câncer e a gente sabe que eles também têm direitos a medicamentos gratuitos, né? E como é que funciona essa dinâmica? Olha, essa medicação gratuita nada mais justo do que uma atenção que o SUS dá para esse tipo de problema, tá certo? Para que não abandone aquele cidadão quando está nessa situação que tem um aumento dos gastos, porque os remédios são caros, e aí é preciso sim que o Estado cumpra seu papel de fornecer esse medicamento gratuitamente. Ele faz um cadastro diretamente no SUS, tá certo? E começa a receber. Acho importante, além dos medicamentos, esclarecer um direito que às vezes o pessoal não sabe, é que quem é diagnosticado com câncer, existe uma lei federal que determina que o início do tratamento ocorra no máximo em até 60 dias. A gente sabe que muitas vezes para você conseguir uma ressonância, um exame disso, um exame daquilo outro, demora-se uma eternidade. Se você for diagnosticado com câncer, existe a legislação que garante, que determina que o poder público inicie o seu tratamento em até 60 dias. Diego, mas se não for iniciado o meu tratamento em 60 dias? Veja, é em até 60 dias, porque se o médico disser que é caso de urgência e tem que iniciar em 15 dias, o SUS tem que dar aquela cobertura dentro do prazo determinado pelo médico. Mas se não for feito,
o gestor público acaba respondendo administrativamente pelaquela omissão e ele pode procurar, diante desta omissão, o judiciário, pleiteando o que a gente chama uma tutela de urgência, no popular conhecido como liminar, para que inicie de imediato aquele tratamento. A gente sabe que a velocidade do início do tratamento, ela é importantíssima na reversão do quadro, é por isso que a gente tem esse limite que não tem para outras doenças. Tem outras doenças que você é diagnosticado e não existe um prazo legal para iniciar o tratamento, você entra numa fila e fica aguardando. Com o câncer também você entra numa fila, porém essa fila não pode fazer com que você estoure esses 60 dias, sob pena de você se sentir prejudicado, e a gente recomenda que faça, procure um profissional da área jurídica de sua confiança e acione o Poder Judiciário para reverter e procurar aquele seu direito. Tá, importantíssimo, né? Doutor Diego, queria só dar uma pequena pausa no nosso bate-papo, já a gente volta para conversar e até para responder as mensagens aqui do nosso telespectador, tá bom? Estamos à disposição. Tá aí. Olha só.